Silvanei, para dar início ao nosso bate-papo, eu queria que você contasse para a gente sua história, né? Contar toda a sua trajetória antes da política. Quem era Silvanei antes da política? Não antes de ser prefeito, né? Antes da política mesmo, de vereador, de tudo mais. Conta para a gente aí. Quero mandar um abraço especial aqui para minha filhinha Lívia. Ela colocou aqui para mim, pai, tô assistindo. Silvanei, né? Nascido na zona rural ali de Serranópolis de Minas, que pertencia à Porteirinha. Até os 5 anos de idade, eu vim para Porteirinha. Né? Todo mundo conhece a minha história um pouco, né? Como a maioria de todos. Na época, Serranópolis era distrito de Porteirinha, na época, hein? Serranópolis era distrito de Não era Porteirinha. emancipado ainda, não. Nasci na comunidade chamada Fundão. Fundão. Onde tem muita gente boa lá ainda até hoje. E vim em 83, vim para Porteirinha. Comecei aqui a labuta difícil, o pai tentando aí arrumar alguma fonte de renda, de sustento, né? Juntar a família aí, fez uma vaquinha e comprou uma carroça para ele na época. E era a única forma que encontrou, né, para sobrevivência. Quantos irmãos, Silvanei? Nós somos 4 no total, né? Eu e meu irmão e minhas 2 irmãs. E, né, eu já começo a contar a história, eu fico emocionado pela situação. Mas enfim, aí mudamos para a Vila Serranópolis em 83, comecei a estudar ainda com meus, graças a Deus, entrei no tempo certo. Meu irmão e minha irmã já entrou atrasado na escola. Mas com 7 anos eu comecei a estudar no João Alcântara, né? Como a maioria das pessoas passaram aí por essa escola. E desde a minha infância eu sempre trabalhei. Aos 7 anos, aliás, aos 6 anos de idade eu já arrumava um bico já. Trabalhei durante 3 meses levando almoço na época aqui para Geraldo Maristella, finado Geraldo Maristella. Isso era como se fosse um motoboy da época. Mas ainda com 6 anos de idade, com 8 anos de idade, comecei a vender geladinho na porta das escolas e para mim eu queria ter o próprio sustento, até mesmo porque pai e mãe não podia, né, nos ajudar com muita coisa. E desde os 7 anos, né, eu compro meus materiais escolares, comprei meus materiais escolares. Mãe e pai não teve, né, essa dificuldade nesse sentido, porque eu ganhava uma mixaria, mas dava para mim comprar. Vendi picolé aos 9 anos de idade, com 10 anos eu consegui comprar uma bicicleta com meu irmão, né, vendendo picolé na rua. Aos 12 anos comecei a vender a banana, vendi banana 5 anos, terminei o ensino, concluí o ensino médio, né, com muito orgulho. Na época pagava meia bolsa, que era técnico em contabilidade, e eu vendia banana aqui ao lado da igreja São Joaquim. Mas não se empreendia na época, né? Era muito orgulho, né? Porque assim, era o que eu tinha na época, e mais que me dava o sustento e me possibilitava ali ajudar em casa, enfim. E viajei durante uns 7 anos como vendedor autônomo, né? E em 2004, né, acabei participando do processo eleitoral aí, na campanha eleitoral na época. E fui convidado, né, pelo então prefeito Alonso a trabalhar na prefeitura, e aí começou a minha vida política. Você trabalhou com o que na época lá? Na prefeitura eu era gerente de limpeza, né? E cuidava da limpeza urbana, hein? Limpeza urbana da cidade como um todo. Tive um vínculo muito bom com os servidores, com os garis que são meus amigos até hoje, com a população como um todo. É aí que eu tive um conhecimento maior, já comecei a conhecer um pouco dos problemas da cidade. Andava igual um louco de moto aí de 6 da manhã, aí não tinha horário para parar. Fiz um trabalho muito dedicado como servidor da prefeitura. Em 2008 eu saí candidato a vereador, né? E as pessoas, pela amizade, pelo respeito e por tudo, né, pelo trabalho que eu prestei, eu consegui ser eleito vereador. A primeira vez que você se candidatou, já foi eleito. Fui eleito vereador. Na época, eu fiz a campanha a pé, porque eu não tinha moto. Rodava na moto da prefeitura. Eu tive que entregar a moto porque eu afastei da prefeitura. Fiz uma campanha a pé, não rodei muito na zona rural, porque na cidade eu não conseguia rodar a pé, né? Mas
Fui, graças a Deus, o mais bem votado do grupo naquela época, com 761 votos. Votação expressiva, né? Para quem tá primeira eleição. E sem nenhum centavo no bolso, né? Na época, minha filha nasceu, Lívia nasceu justamente na campanha. Ela nasceu 9 de julho de 2008, em plena campanha. Já tinha os gastos ali com muita coisa e eu tive que sair da prefeitura, fiquei praticamente ali sem salário, uma dificuldade tamanha, mas Deus sabe, né, o que faz e me deu aí por entender que eu era merecedor naquele momento. Show de bola. E aí foi eleito em 2009. 2008 eu fui eleito, né? Comecei um trabalho muito participativo. Eu falo sempre que eu não sei como é que eu tinha tanto pique para rodar. Eu andava, todo domingo eu estava numa associação, eu estava na semana levando gente para Montes Claros, estava organizando associações, estava ali fazendo o bingo com carro de som, estava fiscalizando o trabalho, enfim. Eu tive um pique muito bom enquanto vereador e, graças a Deus, o meu trabalho de vereador me credenciou aí, com apoio do grupo, na verdade, a sair candidato a prefeito em 2012. Mas essa época de vereador, né? Enquanto vereador, você era vereador da oposição, você não era a situação, né? Teve alguma dificuldade quanto a isso, não? Muita, porque assim, nós temos uma população muito assistencialista, é muito dependente do assistencialismo. E quando você não tem uma administração favorável, você acaba tendo dificuldade em fazer o atendimento. E aí, assim, desafiador para fazer um trabalho de oposição, apenas com o salário de vereador, para você manter um carro de som para divulgações, para você colocar gasolina no carro para atender uma pessoa que, infelizmente, aqui é totalmente dependente disso, para gastar com gasolina para ir nas comunidades, para conhecer a realidade. Tudo é gasto e eu mantive sem a ajuda na época da prefeitura em nada, né? Mas eu fiquei satisfeito e orgulhoso de poder ter feito um trabalho onde a população me deu uma aprovação na época e aí o grupo entendeu que eu pudesse aí sair candidato a prefeito. Certo. E na época, né, foi o que pegou muito a história do carroceiro, né? Do carroceiro, assim que foi para iniciar a candidatura para prefeito. Verdade. Quem acompanhou de perto, né, sabe. Como é que é essa história? Conta pra gente aí. Paulo, na época eu fui candidato a prefeito. Minha declaração de bens na época não era falsa, era a declaração real. Eu tinha iniciado a construção da minha casa, mas nem documentação estava pronta. Mas eu tinha uma moto 2005 e uma Paraty 92. 13.500 avaliação da época. Foi a declaração de bens que eu fiz. E ali todo mundo sabia, né? Hoje Porteirinha conhece todo mundo e sabe da vida de cada um. Sabia que eu não tinha nenhuma estrutura para poder, talvez, dentro do costume político de Porteirinha, fazer uma disputa, principalmente com um adversário financista. E isso trouxe, um questionamento para a população, como é que o cara não tem nada, o pai nunca foi político na vida, tem apenas uma carrocinha, vai disputar a eleição. Seu pai na época ainda trabalhava com a carroça, literalmente? Ele trabalhou até 2015. 2015, né? Até 2015, que ele completou 65 anos, só conseguiu aposentar aos 65. Né? Eu era vereador, ele era carroceiro do mesmo jeito, eu fui prefeito meus 2 primeiros anos, pai ainda era carroceiro. E isso para mim é orgulho mesmo, né? Mora na sua casinha simples de sempre, mas sempre com a humildade, mas vivendo bem, né? Com dignidade, que é o mais importa. E aí começou esse questionamento, Paulo, filho do carroceiro, né? Pegou. Você acha na que região inteira. Chegou a dar força para a campanha também? Com certeza, porque a maioria das pessoas da nossa cidade tem uma história de vida de sofrimento e dificuldade. Se a gente conversar com seu pai, ele vai mostrar para você e contar a história de quando ele sofreu na infância para poder chegar onde chegou. E é assim a vida da grande maioria. Hoje está um pouco mais tranquilo para os filhos,
depois até mesmo as questões das leis que surgiram, né, do trabalho infantil, de tudo mais. Mas eu contei a minha história inicial aqui. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. E isso me trouxe para mim um aprendizado para que eu pudesse seguir, né, na minha vida com honestidade, né, com muita sensatez em tudo que eu fizesse. Então, para mim, como as pessoas viram a história deles na minha história, as pessoas passaram a sensibilizar com isso e foi, né, uma grande força aí para que nós pudéssemos vencer as eleições. Mas por trás de tudo isso, né, também tem as cobranças. O povo me elegeu como filho do carroceiro no primeiro mandato. No segundo, na reeleição, eu já não era mais o filho do carroceiro. Eu era um prefeito de 4 anos já trabalhado e já com avaliação da população. Aí já foi fruto do trabalho já, né? Já esqueceu essa parte do carroceiro? Sim. Puxa só um pouquinho, Silvanei, o microfone para mais próximo. Se estiver ouvindo bem, se está com retorno aí, vou falar mais perto um pouco. Mas pode... Então, Paulo, 2016 foi desafiador por conta disso. Mas, graças a Deus, né, acho que o povo reconheceu a minha luta, porque comigo, assim, eu assumo a responsabilidade, eu dedico ela 24 horas. Eu, às vezes, deixo até a minha família mesmo de estar próximo para cuidar da família, das famílias de Porteirinha. Eu entendo que é uma responsabilidade que eu assumi e que eu deveria realmente, né, cumprir. E às vezes até exagero, sabe? Quantas madrugadas, né, indo para Brasília sozinho de carro, para economizar motorista, né? Enfim, mas eu não me arrependo de ter feito nada nesse sentido, porque eu fechei o segundo mandato ainda com uma aprovação entre bom, regular e ótimo em 90%. Mostra que se talvez eu pudesse ser candidato novamente, eu teria grande chance de continuar como prefeito. Exato. E sua ascensão, Silvanei, ela foi rápida, né? Assim, já de vereador, já foi para prefeito, depois foi reeleito, né? Entrou para a história aí em Porteirinha. Isso em algum momento, né? Esse sucesso que você fez até regional, não só municipal, esse reconhecimento fez subir a cabeça, né? Chegou a te deixar algum ponto ali, se achando de alguma forma que você teve que parar, não, peraí, deixa eu lembrar das minhas origens, ou foi sempre tranquilo lidar com isso para você? Não, para mim muito tranquilo, eu sempre gostei das coisas muito simples e nunca tive. Minha vida mudou para melhor, graças a Deus, né? Ficou mais confortável até mesmo com a questão salarial, mas eu nunca deixei. Meus amigos de antes, os mesmos amigos de hoje, quem eu chamava de apelido desde pequeno, eu continuei chamando e continuei sendo chamado, né? E para mim tem um segredo na vida, principalmente a vida pública, Paulo, que é humildade e respeito às pessoas. Não tem nada na vida que é curta, na nossa vida curta, que faz com que a gente se sinta melhor ou superior ao próximo. Nada. A pessoa, eu posso ter um salário, eu posso ter 50 salários por mês, mas para mim, quem ganha um salário mínimo tem, para mim, é igual a todos nós somos iguais. O fato de ter uma posição social diferente, uma vida ali diferente, não traz para ninguém o direito de querer ser melhor ou superior. Sempre pé no chão, né? E humilde, lembrando das pessoas que te elegeram, né? Sempre estando tratando todos ali com devido respeito. Eu, durante 8 anos de prefeito, talvez eu tenha sido o prefeito que mais recebeu pessoas no gabinete. Não teve uma sequer, talvez alguns saíram insatisfeitos porque eu não pude atender um pedido, ou pessoal, ou coisa nesse sentido, mas ninguém pode falar assim, eu fui lá e Silvanei me tratou mal, me desrespeitou, foi mal educado comigo. Eu acho que educação, respeito e humildade cabe a qualquer ser humano, não importa a posição que ele esteja. Se é servidor, principalmente, exige um pouco mais, servidor público. Bacana. Que o próprio nome já diz, né? Servidor, né? Tem que servir, tem que estar pronto para servir, né? Exatamente.